Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos mergulhar em um dos clássicos da sociologia, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. Você já se perguntou por que o capitalismo se desenvolveu de forma tão intensa em algumas sociedades, mas em outras não? Weber, que é um dos maiores sociólogos de todos os tempos, acreditava ter encontrado uma peça-chave desse quebra-cabeça: a religião. No episódio de hoje, vamos explorar a polêmica teoria de Weber sobre a relação entre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Será que a nossa forma de trabalhar e consumir está, de alguma maneira, ligada às nossas crenças religiosas? Prepare-se para uma jornada fascinante pelo mundo das ideias. Publicada em 1905, a obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é uma referência fundamental nos estudos sobre religião e também sociedade. O intuito da obra consiste em ponderar a influência da reforma protestante, especialmente das doutrinas protestantes de cunho ascético, na formação do capitalismo moderno. Com efeito, o autor defende uma relação entre a ética concernente a tais crenças e o que ele chama de espírito do capitalismo. Tal espírito se expressa, a grosso modo, no ideal de conduta por parte do homem moderno, diante das novas perspectivas decorrentes do processo de racionalização alavancado pelo advento do capitalismo industrial. Quando nós falamos sobre a ideia principal da obra, ela é que a ética protestante, com suas doutrinas sobre o trabalho, a vocação e também a acumulação de riqueza, contribuiu de forma significativa para a formação do espírito do capitalismo que tanto é evidenciado por Weber. Esse espírito, por sua vez, é caracterizado por um conjunto de valores e atitudes que valorizam a racionalidade, a disciplina, a poupança e a busca constante por lucro. Mais adiante, a gente vai abordar o contexto histórico da obra, inclusive falando sobre a Reforma Protestante, mas antes da gente adentrar nesse assunto, é importante entender que, para a ética protestante, o processo de predestinação é entendido como ideia de salvação humana. Em outras palavras, antes do indivíduo nascer, para Deus já é uma eleição condicional, de que você é salvo ou condenado. Então, diante disso, vestígios da sua salvação ou condenação apareceriam ao longo da vida. Ou seja, o ser humano não teria certeza da predestinação, se seria salvo ou condenado. E Weber, ele traz alguns desses vestígios que eu vou explicar agora, para que vocês possam entender melhor como é que essa lógica funciona. Ao falar de disciplina, Weber está falando de ascetismo, que é uma conduta extremamente rígida sobre as relações cotidianas, amorosas e afetivas de um modo geral, sendo fundamental. A preguiça e a procrastinação, portanto, não são vestígios de salvação, porque elas vão contra esse ascetismo. A parcimônia, por sua vez, é uma precaução racional. Aquele que ganha X não deve gastar o valor completo do seu salário. E isso pressupõe uma das questões mais fundamentais do capitalismo, que é a noção de acumulação, ou seja, uma espécie de conduta de poupança. Quando ele fala sobre discrição, é o grau de discernimento. O bom cristão, em especial o cristão calvinista, sabe muito bem o caminho do bem e do mal. Então, ele tem uma capacidade de julgar a boa e a mal conduta. A poupança está muito interligada ao processo de parcimônia, em que já não é mais condenável juntar dinheiro. Isso também traz um novo significado ao ato de trabalhar, que significa tempo, dinheiro e libertação, sendo uma nova ética. Ou seja, trabalhar libertaria o homem. Sobre a vocação, Weber entende que toda uma característica dada divinamente por Deus ao homem é para o amor ao trabalho. Então, seria um chamado divino. Ao falarmos sobre o contexto histórico da obra, é importante salientarmos que ela foi publicada no início do século XX, um período marcado por profundas transformações sociais e econômicas. A Revolução Industrial havia consolidado o capitalismo como sistema econômico dominante, e as sociedades europeias experimentavam um processo acelerado de urbanização e também de industrialização. Diante disso, é importante a gente compreender três contextos específicos, sendo eles a ascensão do capitalismo, em que Weber buscava entender as razões culturais e sociais do capitalismo, questionando por que ele se desenvolveu de forma mais intensa em algumas sociedades e em outras não.
A modernização e racionalização, em que a modernidade, com suas características de racionalização, burocratização e secularização, era um fenômeno em curso. Então, Weber analisou como a ética protestante contribuiu para a formação do espírito do capitalismo, que, como a gente já falou, é um conjunto de valores e atitudes que impulsionaram o desenvolvimento econômico. E, por último, a crise da religião. A crescente secularização da sociedade questionava o papel da religião na vida social. Então, Weber investigou como as crenças religiosas podiam influenciar as ações econômicas e sociais dos indivíduos. E agora, finalmente, chegamos na parte da reforma protestante, que é de suma importância para a gente conseguir compreender melhor a obra de Weber. Esse movimento ocorreu na Europa no século XVI e foi um grande movimento organizado internamente na Igreja Católica. Ele representava a insatisfação em relação a algumas práticas da igreja, como a venda de indulgências. E mesmo que o movimento já estivesse ocorrendo há algum tempo, é com Martinho Lutero que de fato ocorre o grande ápice do processo de reforma. E aí fica claro algumas situações que a igreja estava enfrentando. E a partir disso, ele publica as 95 teses. João Calvino, que era um dos maiores seguidores de Lutero, produziu uma das doutrinas mais radicais do protestantismo, sendo considerado o pai fundador da doutrina calvinista ou até puritanista. Quando Calvino morre, no ano seguinte à sua morte, um dos seus maiores seguidores, sob o Sínodo de Dort, produziu uma das maiores reflexões, que era, na verdade, uma espécie de radicalismo protestante em torno da defesa de 5 pontos fundamentais, chamado Tulip. Então, o Tulip ele engloba as 5 teses fundamentais do protestantismo calvinista, sendo essas teses a depravação total, que é o pecado, ou seja, nós seres humanos partimos de uma relação pecaminosa por natureza. Nós não somos santos, mas pecadores. A eleição condicional está muito relacionada ao terceiro ponto, que é a expiação limitada, a salvação. Ou seja, a salvação é dada por Deus. A predestinação é condicionada não diante das nossas ações, mas diante desse próprio processo de predestinação. Em outros termos, nasceríamos condicionados a sermos salvos ou condenados antes da própria vida. Diante disso, nós temos a quarta e a quinta tese, em que a quarta é a vocação eficaz, a predestinação. É uma ideia de que essa predestinação é mediante ou a salvação ou a condenação. Em outras palavras, veríamos ao mundo predestinados ao amor ético, ao trabalho, que seria a disciplina, e do outro lado, a gente tem a preguiça e a procrastinação, que são processos fundamentais não para nós sermos salvos, mas para sermos condenados. A perseverança dos santos é a tese de que somente Deus, e só Deus, que é a única força espiritual superior, teria condição de realizar essas explicações. No primeiro capítulo, Filiação Religiosa e Estratificação Social, fica claro que, nos países de composição religiosa mista, os homens de negócio e os donos de capital seriam predominantemente protestantes. Protestantes esses que teriam uma tendência especial em desenvolver o racionalismo econômico. Seriam atraídos para as fábricas, para nelas ocuparem cargos superiores de mão de obra especializada e posições administrativas, justificadas pelas peculiaridades mentais e espirituais adquiridas no meio ambiente. Já os católicos haveriam uma tendência maior a permanecerem em suas oficinas e se tornarem mestres artesãos. Seriam mais quietos, tendo menor impulso aquisitivo, preferiam uma vida segura, mesmo tendo menores rendimentos, a uma vida mais excitante e cheia de riscos, mesmo que esta poderiam lhe oferecer um maior alcance de riquezas. Já no capítulo que aborda o espírito do capitalismo, entende-se que o homem é dominado pela geração de dinheiro e pela aquisição como propósito final da vida. É pensado puramente como um fim em si mesmo, com o único propósito de ganhar mais e mais dinheiro. E o mais importante oponente contra o qual o espírito do capitalismo teve de lutar foi com o tradicionalismo. Os empregadores usavam um sistema de pagamento por tarefa, estando este diretamente relacionado à eficiência de seus empregados. O homem não desejava naturalmente ganhar mais e mais dinheiro, mas viver simplesmente como foi acostumado a viver e ganhar o necessário para isso. Já a adoção da política oposta seria para forçar o trabalhador a trabalhar mais e mais. Então reduziu-se o valor da tarefa. Assim teria de se esforçar mais para ganhar o mesmo salário.
tendo baixos salários e altos lucros. Enquanto isso, o fundamento mais favorável para a concepção do trabalho como um fim em si mesmo, como uma vocação necessária ao capitalismo, seriam as oportunidades de superar o tradicionalismo, que são maiores por conta da formação religiosa. Enquanto isso, na concepção de vocação de Lutero, a valorização do cumprimento do dever nos afazeres seculares do dia a dia era visto como a forma mais ética do indivíduo assumir, e isso trouxe significado religioso às atividades do dia a dia. Esse conceito foi introduzido no dogma central de todas as denominações protestantes e descartado pela divisão católica de preceitos éticos. O único modo de vida aceitável por Deus não era o superar a moralidade mundana pelo asceticismo monástico, mas unicamente o cumprimento das obrigações impostas ao indivíduo pela sua posição no mundo. Esta era sua vocação. Lutero desenvolveu o conceito ao longo da primeira década de sua atividade como reformador, tendo concebido de início a atividade no mundo como uma coisa da carne, embora desejada por Deus. E com o tempo restou a convicção de que o cumprimento dos deveres mundanos é o único modo de vida aceitável por Deus. Por isso, qualquer vocação legítima tem exatamente o mesmo valor aos olhos de Deus. Capítulo 4. Fundamento religioso do ascetismo laico. Esse termo, ascetismo laico, refere-se a uma abordagem ascética aplicada à vida secular, não apenas à vida religiosa. Os protestantes ascéticos, influenciados pelas doutrinas de predestinação, adotaram um estilo de vida austero, focado no trabalho e na acumulação de riqueza. Esse ascetismo laico contribuiu para a formação de uma ética do trabalho, que valorizava a disciplina, a responsabilidade e a busca pelo sucesso material. Dentro desse contexto, podemos explorar algumas doutrinas, como o calvinismo, de João Calvino. O calvinismo, especialmente na Europa Ocidental do século XVII, foi uma das principais formas de protestantismo ascético. Sua doutrina da predestinação afirmava que Deus já havia determinado quem seria salvo ou condenado. Já os calvinistas acreditavam que o sucesso material poderia ser um sinal da graça divina, incentivando o trabalho árduo e a acumulação de riqueza. Nascido no interior das igrejas reformadas e luteranas, o pietismo foi um movimento que colocava em destaque a experiência religiosa pessoal de cada um. Os pietistas buscavam uma vida mais próxima de Deus, marcada pela devoção e pela prática de virtudes, como a disciplina e a ética do trabalho. Já no século XVIII, na Inglaterra, o metodismo surgiu como um movimento de avivamento religioso dentro da igreja anglicana. Seus seguidores buscavam uma experiência pessoal e profunda com Deus, enfatizando a conversão à vida santa. Embora, no começo, eles não buscassem se separar da igreja anglicana, as diferenças teológicas e organizacionais levaram à formação de igrejas metodistas independentes, principalmente nas Américas. Já as seitas batistas, surgidas no contexto do protestantismo, desempenharam um papel importante na consolidação do protestantismo ascético. Ao defender a autonomia das congregações locais, a liberdade religiosa e a responsabilidade individual, os batistas contribuíram para a formação de uma ética do trabalho e de uma conduta moral rigorosa, características muito marcantes desse movimento. O ascetismo e o espírito do capitalismo. A religião tinha um papel importantíssimo na vida das pessoas, visto que até sua posição social dependia da sua comunhão com a igreja. E através dos ensinamentos, os clérigos, eles moldavam o caráter nacional e exerciam muita influência sobre as pessoas. Weber destaca que o puritanismo inglês seria como uma variação do calvinismo, já que o puritanismo inglês também trazia a crença de que cada um tem um propósito divino específico. Um autor que foi uma figura muito importante na ética puritana foi o Richard Basque, e o seu foco era propagar a moralidade dentro da igreja. Ao analisar os trabalhos de puritanos como ele, Weber percebe que um ponto de vista em comum é que o dinheiro seria como uma tentação, um perigo à moral,
e em comparação ao reino de Deus, a busca pelo dinheiro seria sem sentido. Já no calvinismo, eles não viam as riquezas como um problema. O clero até acreditava que elas aumentavam o prestígio deles. Então, essas diferenças mostram que as preocupações éticas de como os bens influenciavam a moralidade das pessoas. O ascetismo valoriza o trabalho árduo e contínuo como um meio de glorificar a Deus. As produções do propósito de vida de cada um deve ser o seu foco. Os puritanos, eles viam a vocação divina como uma ordem direta de Deus, algo a ser reconhecido e seguido. Não era como um simples destino a ser aceito, como era dito pelos luteranos. Para a ética Quark, o trabalho ele devia ser exercido de forma zelosa e racional, assim mostrando um estado de graça espiritual para com a vocação. E eles destacavam que fazer esse trabalho zeloso e de forma racional era reconhecido por Deus. E também o dinheiro, ele não era considerado ruim em todos os casos. O único caso que o dinheiro era considerado ruim era se ele fosse usado para atender aos desejos carnais e para ter uma vida folgada. Mas, com exceção desse caso, era moralmente aceito usufruir das riquezas obtidas no trabalho. E a integração no Velho Testamento fez com que os puritanos tivessem uma ideia de perfeição sobre si mesmos, como se eles fossem um povo escolhido por Deus. E eles tinham uma atitude de gratidão para com isso. E essa atitude facilitou o desenvolvimento do caráter rígido, formalista e voltado para o trabalho, durante a era heróica do capitalismo. Os puritanos só davam valor ao trabalho como vocação e tinham uma forte resistência a atividades que não contribuíssem para a eficiência física ou promovessem jogos de azar e festas. Mesmo assim, eles não desprezavam a cultura num geral. O espírito do trabalho árduo no capitalismo moderno vem do ascetismo cristão, ou seja, a ideia de trabalhar com dedicação vem de valores religiosos antigos. Mesmo que atualmente não seja tão religioso, ainda exerce influência. O ascetismo protestante e seu impacto na cultura moderna é explorado por Weber como um racionalismo estético e teve influências éticas sociais práticas, desses grupos pequenos até o Estado. Weber também cita a relação do racionalismo com ideias humanísticas, vida prática e cultura. Ao concluirmos a leitura da obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, foi possível observar que Max Weber teve como intuito estabelecer uma conexão intrigante entre a ética protestante e o surgimento do capitalismo moderno. O autor explorou a relação entre religião e economia, propondo que determinadas características da ética protestante, principalmente o conceito de vocação e a incessante busca pela acumulação de riqueza como sinal de aprovação divina, contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento do espírito capitalista. Pode-se dizer que Weber desafiou as interpretações materialistas da história, ao argumentar que fatores culturais e religiosos também desempenham um papel importante na moldagem das sociedades. Sua compreensão acerca da relação entre religião e economia seguem sendo de suma relevância para os estudos de cunhos sociológicos e históricos, uma vez que sua obra serve como base para diversas pesquisas interdisciplinares. Entretanto, a relação entre a ética protestante e o capitalismo é complexa e multifacetada. É necessário ter cautela ao relacionar a religião com a economia, principalmente quando é sugerido que a cultura protestante causou o capitalismo, ignorando outros fatores históricos e sociais que contribuíram para o seu surgimento. Em resumo, a obra de Weber é fundamental para a compreensão da relação entre religião e economia. No entanto, é importante abordá-la de forma crítica, reconhecendo suas limitações e contribuindo para um debate mais nuançado sobre a origem e o desenvolvimento do capitalismo.